Agora, a gente pode ser mais exato do que simplesmente dizer que, de um modo geral, os deuses são as unidades originais, nós temos uma unidade em nós, então nossas unidades vêm deles. Não. Proclo tem uma teoria sobre as almas, né, ou as vidas imortais, e sua divisão entre divinas, intermediárias e particulares e parciais, e a nossa relação, a relação da nossa alma com as almas divinas. Então ele escreve: Na multiplicidade das almas, as primeiras são divinas, superando as outras em potências reduzidas em número. Após as almas divinas, vêm aquelas que sempre as seguem, que são entre todas as almas de potência e de número mediano. Por último, vêm as almas particulares e parciais, que são inferiores às outras variedades em potência, mas avançadas em maior número. Ok, então aqui ele tem algumas proposições sobre isso, mas a ideia básica é que há uma alma divina, ou há várias almas divinas. Em torno de cada alma divina há uma multiplicidade dessas almas intermediárias, que seriam as almas daimônicas, né? Você poderia dizer os espíritos. Ou nos termos mais que eu estou achando mais exatos, dizer que há uma única alma titânica e que em torno delas há várias almas divinas, porque eu acho que Daimon é mais próximo da nossa compreensão corriqueira de Deus. E por fim, em torno de cada um desses daimones, há uma multiplicidade de almas particulares e parciais, que são essas almas que transmigram, que são as nossas almas, né? Então, há esses três. As almas daimônicas são aquelas que sempre estão com o Deus. As almas particulares parciais, essas transmigratórias, de vez em quando estão com os deuses e de vez em quando não estão. Elas né, ora realizam a sua unidade com ele, ora não. Na proposição 205, ele diz: toda alma particular e parcial está segundo a sua duração, né, naquilo que ela é, subordinada a alguma alma divina. E além disso, está para essa alma divina, assim como seu veículo está para o dela. Se a distribuição dos veículos a cada alma ocorre segundo a natureza, então necessariamente o veículo de cada alma particular e parcial está para o veículo da alma universal e total, como uma alma está para outra, né? Então isso é interessante, a gente chama a alma divina de universal e total. Isso indica como as nossas almas, elas são vistas como fragmentos ou partes, ou incorporando potências dessas almas divinas, né? Ele diz, a distribuição, porém, certamente acontece de acordo com a natureza, porque os incorporantes primários são ligados aos incorporados por sua própria natureza. Se, portanto, assim como a alma divina está para o corpo divino, a alma particular está para o corpo particular, cada uma delas sendo incorporada pelo seu corpo simplesmente por durar, então também é verdade o que foi anunciado no começo, isto é, que os veículos das almas têm a mesma proporção que as almas entre si. Agora, isso diz respeito à teoria do chamado veículo astral, sobre o qual eu já falei aqui no canal algumas vezes. Ou seja, a ideia é que nós temos uma certa corporalidade, uma certa concretude meramente por sermos vivos, por sermos vidas imortais. E que é justamente aquilo que nos dá uma posição ou uma localização no espaço. E para Proclo, as almas divinas, cada uma delas, agora, eu vou tornar isso concreto, aplicando isso de uma maneira astrológica para te dar alguns detalhes a mais dessa imagem para vocês entenderem. Então, por exemplo, os planetas são todos corpos divinos, né? Se são corpos divinos, eles têm uma alma, eles têm uma alma divina. Então, por exemplo, Marte é um corpo divino e é uma alma divina. E um corpo divino e uma alma divina, isso, em última instância,
Isso depende ah, de uma unidade divina, tá? Deixa eu já mostrar a próxima proposição aqui. Então, o, então, a proposição 129 diz: um corpo é divino por conta de uma alma divinizada, uma alma por conta de uma providência divina, e uma providência por incorporação de uma unidade divina. A unidade é por si mesma um Deus, e a providência é apenas o ser mais divino. A alma somente é divina, e o corpo apenas possui um caráter divino. Ou seja, então Marte, o planeta, ele é, em última instância, dependente de uma unidade divina, que seria o Deus em si, né? É o si mesmo de Marte. E desse si mesmo, daí dependem uma série de coisas, né? Ele passa pelos estados do ser, né? Como, para usar um vocabulário guénoniano. Então, ele tem uma providência, né? Ou seja, tem um conhecimento eterno. ahm, por eterno quer dizer absolutamente presente, que absolutamente presente e que também tem um papel causal, criador, ordenador na realidade. E esse conhecimento eterno é, por sua vez, incorporado por uma vida imortal, por uma alma imortal. E essa alma imortal é aquilo que dá vida e mexe o planeta Marte, né? Agora, a gente sabe que o planeta Marte, pela astrologia, ele faz muito mais do que só mexer, né? O deus Marte, ele é responsável por conflitos, crises, separações, também coisas tipo cirurgias, análises críticas, porque tudo que exige separação, isso é tudo obra de Marte. E então, o esse grande Deus, que ele tem como, vamos dizer, residência corporal principal, um templo, vamos dizer, principal, aquele planeta, né? Pelo qual nós podemos seguir os ciclos das suas atividades. Ele tem ao redor de si uma multiplicidade de daimones, né? Esses daimones, agora, eles são daimones marciais, ou seja, eles vão realizar certas dessas potências, né? Então, pode ter uma potência, vamos dizer, guerreira, né? Daí é um daimon que produz guerra. Pode ter um daimon responsável por predação, né? Predação cairia sobre Marte também. Predação de uma certa espécie, talvez. Talvez haja daimons que são responsáveis são os gênios das espécies de certas de certas espécies animais que são marciais, que são associados a Marte, né? Então, coisas que têm a ver com calor e não, em lugares quentes e também com a própria guerra, bichos desse jeito. Então, por exemplo, cães, né? Alguns cães certamente têm algo de marcial, embora a associação dos cães com a filosofia também sugere que haja ahm, algo jupiteriano neles. Mas de uma maneira, tem cães marciais, e vai ter daimones, então, que são responsáveis por cães também. E, e por aí vai. Então vai ter vários daimones responsáveis por diferentes coisas marciais. Mas aí também vai ter almas particulares, né? Então, e esses daimones, eles sempre acompanham o Deus. Então, é, eu imagino, se a gente está falando do Marte Celeste, isso quer dizer que eles são, como os Daimones são almas, eles vão ter corpos astrais, e esses corpos astrais sempre estão com aquele Deus lá. Eles são corpos celestes também, mas estão sempre perto de Marte, de modo que eles ficam acompanhando Marte, eles são invisíveis a olho nu, né? É como se Próculo achasse que Marte fosse populado por alienígenas marcianos. Porém, esses marcianos não são de corpos grosseiros feitos de terra e de
e de elementos como a gente tem aqui na Terra, mas eles são corpos celestes luminosos como o planeta Marte, né? E como quando você tem duas estrelas muito perto da outra, e uma estrela é bem mais luminosa que a outra, essa outra é invisível. Então eles sempre ficam lá. Porém, há também diamonds marciais aqui embaixo, né? E que daí eles são associados ao chamado Marte sublunar, mas a gente não precisa entrar nisso. É outro Marte. Tem mais de um deus chamado Marte. Agora, há também em torno desses ah, ah, desses vários daimones de Marte, que como se fossem dividem entre si as várias potências marciais e se responsabilizam e detalham e articulam as várias potências de Marte, cada um a sua área. Subordinado a isso, também tem almas transmigratórias, né? Que vidas imortais transmigratórias, que, enquanto vidas imortais, elas querem fazer a atividade própria à imortalidade, que é viver por si mesmo, e você vive por si mesmo contemplando. Então, o lugar natural delas é lá em cima com o seu Deus, com os seus daimones, e elas ficam contemplando a realidade por meio de Marte e seus daimones, né? Lá, podemos pensar o planeta Marte como se fosse uma espécie de academia filosófica marcial, né? Que lá as almas são educadas na contemplação da realidade segundo a providência marcial, né? Ele é o general do mundo, aquele responsável por assegurar e manter todos os conflitos e todas as divisões e distinções no mundo. Então, é uma providência ligada à distinção. Porém, como somos almas transmigratórias, não podemos ficar lá para sempre. E temos essa divisão que ou a gente está contemplando ou a gente está agindo. Então, eventualmente, a gente quer descer para agir e não só contemplar. 10 almas que descem são as marciais que querem realizar vidas marciais, né? Então, elas querem descer para virar soldados e cirurgiões e críticos de arte, incendiários e taxônomos, né? Todo tipo de coisa. Mas acontece que na escolha da nossa vida a gente pode errar. A gente pode errar e não escolher a vida do tipo, não escolher uma vida marcial. Então, alguém que tem uma vida marcial pode acabar escolhendo ser um diplomata, né? Algo bem mais jupiteriano ou venusiano. Ou podemos escolher uma vida marcial, mas é vida marcial que não é do daimon a qual nós somos associados, né? Então, podemos escolher, pode ser uma pessoa que está atrelada a um daimon que rege, de fato, guerras, então seria melhor que fosse um soldado ou um general, mas ela escolhe a vida de um cirurgião, né? Então, errou. E daí, essa pessoa, a unidade da vida dela fica obscurecida. Porque daí há uma dissonância aí entre as potências que ela desenvolve enquanto um ser humano, as experiências que ela tem e a unidade de sua vida, né? Isso, então, é escolher a vida errada. Ela escolheu viver a vida errada e a unidade daí de alguma maneira, potencial, é obscurecida para ela. E, é, mas lembra, a alma divina é a alma chamada total e universal. A, no, a nossa identidade realmente é enquanto uma vida imortal, e então nós devemos agir de acordo com a alma divina a qual pertencemos, numa relação análoga de parte e todo. Análoga, né? Porque quando a gente desce para cá, não fica faltando nada para ela, né? Não é como se descendo para cá a gente arrancasse algo dela. Mas, de qualquer maneira, essa. Então, a nossa identidade fica obscurecida aqui, né? No nosso si mesmo. E o que há. Um momento. Deixa eu só ver uma coisa aqui.
O que a filosofia e a teologia podem fazer para nós, né? Elas podem, por um lado, nos ensinar que somos de fato almas imortais, algo que podemos ter esquecido na nossa existência enquanto almas marciais, né? Nossa vida de soldado ou de cirurgião. E ao constatar esse descompasso entre as nossas circunstâncias, a vida humana que a gente vive e a nossa própria vida imortal, ela pode, de alguma maneira, nos restaurar a ao nosso Deus. Daí mesmo que a gente esteja comprometido, vamos dizer, com uma vida de diplomata, se a gente percebe que nossa vida realmente é uma vida marcial, nós podemos nos realizar enquanto vidas marciais por meio dos rituais marciais. Porque deveríamos, os rituais a Marte, né? Porque enquanto vidas imortais marciais, nós deveríamos viver uma vida que faz Marte presente. Se a gente fosse um soldado ou um cirurgião, estaríamos fazendo isso. Porém, se falhamos de escolher a vida errada, então a gente não está sendo uma manifestando a presença desse Deus. Mas a gente pode manifestar a presença desse Deus por meio do ritual, né? E daí a gente compensa, a gente se purifica dessa mácula que foi escolher a vida errada, que foi abandonar o nosso Deus, né? Isso, então, é reatar a nossa unidade, o nosso eu, com o eu qual a gente, em última instância, vem, né? Então, com isso, a gente vê que realmente o nosso eu, no sentido de a unidade da alma ou da vida, que é aquilo que nos permite dizer eu faço isso, eu sofro isso é um reflexo, uma incorporação do eu de Marte, do eu divino de Marte, da unidade divina, tá? Como vimos aqui, né? Na proposição 129, né? Em última instância, o corpo é divino por conta da unidade divina que é um Deus. E a gente já viu que esse Deus, essa unidade divina, é um si mesmo. É um si mesmo que escolheu ser essa, que fundamenta a propriedade universal que ela ah, ahm, que ela produz no mundo, né? Então, não é que Marte é Deus da guerra, então ele é de alguma maneira preso à guerra e só pode fazer coisas da guerra. Não, ele é Deus da guerra porque ele é Senhor da guerra, porque ele cria a guerra, ele sustenta a guerra e a divisão e o conflito e a separação no mundo. Então, ele é a origem de tudo isso. E ele daí se manifesta, né, o Marte celestial, ele se manifesta plenamente naquele corpo, né, que a gente vê. E daí, a partir desse momento que ele se manifesta num corpo, ele daí se manifesta em todas as coisas inferiores, né? E é isso que a proposição 125 nos ensina, né? Todo Deus originalmente se manifesta em uma dada ordem e de lá avança todas as ordens secundárias a ela. Ao longo de seu avanço, o Deus multiplica e divide cada vez mais os seus empréstimos, sempre resguardando, porém, a propriedade única de sua existência própria. Ou seja, um Deus se manifestou assim, plenamente em um dado momento. Então, por exemplo, o Marte celestial, em si, enquanto unidade divina, ele transcende todos os seres. Porém, em um certo momento do ser, em um certo momento da cadeia causal, ele se manifesta, que é naquele planeta divino. E daí, a partir disso, nós vamos ver mais e mais coisas marciais aparecerem, né? Então, eu já falei dos daimones marciais e das almas transmigratórias marciais, mas vai ter também daí os seres humanos marciais, vai ter animais marciais, plantas marciais, pedras marciais, e tudo isso vai estar conectado àquele único si, né? E isso tudo a gente chama de uma corrente divina, né? Uma corrente divina, ela começa num si, ela tem como se fosse a sua manifestação principal em um incorporante, né? Que é nesse caso, o corpo, né? A providência, alma, corpo
do planeta Marte. E daí ele se expande a todas as coisas com aquela característica, né? Que, em certo sentido, né, vamos dizer, se Marte é aquilo que produz todas as distinções no mundo, ele vai estar presente de um modo talvez muito latente em todas as coisas. Mas isso que é a corrente divina de Marte, né? E aqui que é, então, a analogia com o Gnon, né? Porque o Deus é um si mesmo transcendente e ele fundamenta um ser total, né? Do qual a individualidade humana é apenas um fragmento, né? Temos aqui uma analogia muito boa entre a teoria gnoniana e a teoria procliana, né? Então, ambos são filósofos que acham que o ser humano ele é o indivíduo humano, né? Ele é apenas uma parte de um todo maior, ser total no caso de René Guénon, e a corrente divina no caso de Proclo, que em última instância se fundamenta em um si mesmo, né? Então isso é comum a ambos. E mais, os dois acham que metafísica ou filosofia, eles têm uma terminologia distinta, te leva a se unir a esse si mesmo original. E agora eu quero comentar uma nota minha sobre conhecimento divino no, no meu comentário aos elementos da teologia, que ele vai conectar essas questões e mostrar mais claramente de que modo qual a relação entre esse si mesmo divino e o nosso eu.